Pronto. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com os critérios que são avaliados, tá? Na redação do Enem. Nós escrevemos e temos que ter a preocupação de escrever atendendo a esses critérios, que são 5, tá? São 5 competências, cada uma delas valendo até 200 pontos, como nós já sabemos. Nós vamos ver hoje quais são os erros mais cometidos e que impedem de você não atingir os 200 pontos em cada competência, para que nós possamos evitá-los na hora de escrever a nossa redação. Então, vamos iniciar, pessoal, avaliando a competência 1, tá? Que vai exigir que o aluno domine a norma padrão da língua escrita. O que isso quer dizer? Que coloquialismos, informalidade não são admissíveis na hora de escrever o seu texto, tá? A gente sabe que quando se fala em coloquialismo, a gente está falando naquela linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, para se comunicar de forma oral com as pessoas, tá? Então, aquelas formas de a gente se expressar oralmente, elas não devem fazer parte do nosso processo de escrita. Então, abaixo estão alguns dos erros mais cometidos que podem impedir que o candidato ele atinja aí os 200 pontos nesse critério. Primeiro, é a escrita errada, ou seja, a grafia. As palavras escritas de forma errada. Separação silábica, quando você separa uma palavra que não coube na mesma linha de forma errada. A acentuação, principalmente a crase. A concordância, a regência, a pontuação. Então, esses critérios gramaticais, tá? Eles são avaliados aí na competência 1. Professor, na hora de passar a minha redação a limpo, lá no Enem, eu errei uma palavra. E aí, quando a gente erra uma palavra, na hora em que a gente está passando a limpo para a folha definitiva, não tem mais rascunho, não pode passar corretivo. E aí, o que é que a gente faz, pessoal? Quando a gente erra a escrita de uma palavra, o que é que nós devemos fazer? Digam aí para mim. Você está lá passando a sua redação a limpo e errou uma palavra. O que é que você faz? Bate aquele desespero, não é verdade? Eu, particularmente, eu risco um pouquinho e começo de novo. Só que isso é uma coisa muito informal para a redação do Enem. O correto é você riscar a palavra. Riscar, pessoal, não é fazer uma nuvem, não é fazer um balão ao redor da palavra, não. Riscar é você passar um traço na palavra errada e escrever a palavra correta na frente, tá bom? Então, esse é o processo que você deve fazer quando você erra a escrita de uma palavra na hora de passar a redação a limpo, tá bom? E tomar cuidado, prestar mais atenção para que não se torne algo repetitivo, não é para que sua redação ela não fique toda arriscada. Então, tomar esse cuidado. Eu trouxe aqui um meme que expressa bem aqui a nossa alegria ou a nossa tristeza quando a gente observa que aquele aluno, ele procurou escrever de forma rebuscada, usando palavras difíceis, usando palavras chiques, que nem ele mesmo sabe o significado. E, consequentemente, não sabe em qual contexto empregar essas palavras. E aí faz com que o texto ele fique sem coerência, sem sentido, tá? Então, pessoal, escrever bem não é usar palavras chiques, frases difíceis de serem compreendidas, mas sim usar uma linguagem mais clara, uma linguagem mais objetiva e que seja de fácil compreensão. Se vocês observarem as redações nota 1000, se vocês pesquisarem na internet, modelos de redação nota 1000,
vocês vão observar que os candidatos, eles usam uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, tá? Mas uma linguagem clara, uma linguagem que consiga transmitir a mensagem completa sobre o tema, tá bom? Então, ter isso em mente. Escrever bem não é escrever chique, não é escrever com palavras difíceis que as pessoas não vão entender aquilo que você está querendo dizer, mas sim de forma clara e objetiva. Na competência 2, pessoal, que vai avaliar se o candidato ele compreendeu a proposta de redação e aplicou conceitos das várias áreas do conhecimento, literatura, filosofia, história, tá? Filmes, séries, músicas, aqueles repertórios socioculturais que eu sempre falo para vocês, que é importante e necessário você usar na sua redação. Tá? Então, é na competência 2 que o seu corretor ele vai avaliar isso, a sua interdisciplinaridade. O que quer dizer essa palavra grande? Interdisciplinaridade. É quando você faz uma relação entre as várias disciplinas, entre as várias áreas do conhecimento. Filosofia, sociologia, história, geografia, literatura. Então, quando você apresenta na sua redação um repertório sociocultural diversificado, tá? Ele já vê com outros olhos. O seu corretor já olha para a redação com o olhar, né, de quem vê em você um candidato bom, um candidato que domina aí outras áreas de conhecimento. Tá bom? Além disso, pessoal, outros cuidados devem ser tomados. Além de a gente aplicar essa interdisciplinaridade e aplicar com coesão, tá, ao assunto que está sendo abordado, porque se você usa uma citação, se você usa um filme, se você usa uma música que não tem nada a ver com o tema, aí você está cometendo erro. E aí sua nota ela pode diminuir. Pode não, ela vai diminuir, com certeza. Tá? Outro erro cometido, pessoal, é quando o aluno ele foge ao tema, tá? De forma total ou de forma parcial. Fugir ou tangenciar o tema. Quando é que o aluno ele tangencia o tema? Quando ele faz apenas um desvio e volta a falar novamente sobre o tema, tá? Então aí ele tem a sua nota diminuída. Ele tem a sua nota zerada por completa se ele fugir totalmente do tema. O tema for um e você falar sobre outro, que não tem nada a ver. Aí você está fugindo totalmente do tema, tá bom? Outro critério, pessoal, que você deve obedecer é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós sabemos que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto escrito em parágrafos, onde nós apresentamos informações e argumentação e comentários sobre essas informações. Se você apenas apresenta informações, você está expondo. Então, vai ser um texto, tá, expositivo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que, além de você apresentar uma informação, você comenta, você apresenta aí uma argumentação sobre essa informação. Tá bom? Então, quando o aluno, por exemplo, ele não escreve um texto dissertativo argumentativo e começa na sua redação a contar uma história, ele está seguindo aí a linha narrativa. Ele está escrevendo um texto narrativo, com personagem, tempo, espaço, enredo. Então, ele não atendeu a proposta do texto que foi pedido. Então, ele zera a redação. Tá? Porque o que está sendo pedido é um texto dissertativo argumentativo e não a narração. E não a contação de histórias. Tá bom? Então, ter esse cuidado aí. Aqui eu Professor, tenho um exemplo. Oi. qual a diferença entre o expositivo e o argumentativo? Como eu faço o expositivo, como eu faço o argumentativo? O, Para a gente não se atrapalhar.
O expositivo é aquele que você apenas expõe uma informação. O argumentativo é aquele que você vai comentar, é aquele que você vai apresentar a sua opinião sobre aquele fato que você comentou, certo? No caso argumentativo, eu exponho a ideia e comento sobre ela. Isso, dissertativo argumentativo. Certo? O que é dissertar? É você apresentar uma informação sobre um assunto. E o que é você argumentar? É você comentar sobre esse assunto. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo de um trecho da redação de um candidato do Enem que ele tangenciou o tema, ou seja, ele fugiu de forma parcial ao tema. Ele estava lá escrevendo sobre imigração e, de repente, resolveu escrever a receita de um miojo. Olha só. Então, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos. Retire o miojo do fogão, misture bem e sirva. E aí ele resolveu voltar ao tema. Então ele não foi desclassificado, a sua redação não foi zerada por completa, porque ele fugiu parcialmente. Porém, se ele tivesse escrito por completo a redação com a receita do miojo, aí sim ele teria zerado, tá? Eu coloquei até um meme que diz assim: o que queremos? Tirar nota 1000 na redação do Enem. Como queremos? Ensinando como se faz miojo no meio da redação. Então, aqui é um exemplo, né, de um candidato que tangenciou o tema. Então, ter cuidado, pessoal. Peraí, professor, o senhor me bananou todinha. E peraí, então no caso, quando eu for fazer, eu vou ter que botar uma receita de miojo, de bolo, de lasanha ou de alguma coisa, é? Não, aqui eu estou dando o exemplo de um aluno que ele escreveu de forma irônica na redação, a receita do miojo, tá? Ele não foi desclassificado, mas ele teve a sua nota baixa, tá? Porque ele tangenciou, ele fugiu do assunto, fugiu do tema, certo? Na competência 3, pessoal, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? Essa competência 3, ela vai avaliar se o aluno, se o candidato, ele está apresentando argumentação consistente, se está apresentando uma argumentação coerente sobre o tema. Então, olha só, quais são os erros mais cometidos nessa competência 3? Primeiro, apresentar fatos e opiniões não relacionados ao tema, ou seja, quando a sua argumentação, quando as informações que você apresenta no seu texto não têm coerência, não tem sentido com o tema, tá? Então, isso é avaliado na competência 3. Quando você apresenta uma argumentação sem organização, ou seja, sem uma estratégia para persuadir o corretor. 3. Quando você não deixa claro o projeto de texto, isto é, não define bem as teses e não segue um roteiro no texto. Lembrando que as teses, pessoal, são aquelas duas problemáticas que a gente apresenta já na introdução, sobre as quais nós vamos falar nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Então, as teses são aqueles dois probleminhas que a gente trata deles nos parágrafos do desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, fazer aquela organização Seria como o textual. senhor exemplar? Oi?
Seria como se eu dar um exemplo como a gente vai fazer a tese na introdução para, tipo assim, partir para o desenvolvimento 1 e 2? As teses você sempre usa após apresentar aquele repertório sociocultural. Digamos que você vai começar a sua redação falando sobre uma alusão histórica. Então, você vai usar uma alusão histórica para falar sobre o tema, sobre o analfabetismo. Vamos pegar o exemplo da aula passada. Então, você usou aí o filme Central do Brasil para falar sobre o analfabetismo no Brasil, tá? Então, no parágrafo da introdução, você vai dizer que o analfabetismo é um problema que existe no Brasil e que está relacionado à falta de investimento na educação pública. Então, já é um problema, tá? A falta de investimento na educação pública e a falta de formação de qualidade para os professores. Então, eu já apresentei aí 2 problemas. A falta de investimento nas escolas públicas e a falta de investimento na formação dos professores. Então, no meu primeiro parágrafo, eu vou falar sobre a falta de investimento nas escolas e no meu segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre a falta de investimento na formação, na preparação dos professores. Então, esses 2 problemas que eu apresentei já na introdução são as teses, tá? Sobre as quais eu vou falar, sobre as quais eu vou desenvolver nos meus parágrafos de desenvolvimento, tá bom? O 4, pessoal, aqui, o quarto erro que os candidatos cometem é produzir parágrafos de desenvolvimento expositivos. Foi o que eu já falei. Apresentando apenas informações, sem argumentar nada. Então, quando você apenas expõe uma informação e não comenta, não argumenta sobre ela, você está fazendo um texto expositivo, um parágrafo expositivo. Então, isso é avaliado na sua competência 3. Tá bom? Então, quando é que você garante uma pontuação máxima? Os 200 pontos. Quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Tá? Eu trouxe aqui para vocês esse meme da Dilma, que a Dilma é considerada a rainha da incoerência, não é? Os discursos dela eram muito incoerentes porque ela acabava se perdendo no que falava e não conseguia passar uma mensagem completa. Uma mensagem que conseguisse transmitir aí um sentido lógico. Como exemplo aqui dessas mensagens aqui, ó. Nós temos, não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Se ela fosse uma candidata à redação, além de ela cometer o erro da repetição vocabular, né? A palavra meta repetida várias vezes, ela aí iria cometer o erro da incoerência, porque você não acaba conseguindo entender o que ela está querendo dizer. Não é verdade? Então, ter cuidado aí na hora de escrever, de deixar a sua mensagem clara, de fácil entendimento para o seu leitor. Tá bom? Na competência 4, pessoal, ela vai ser avaliada a partir da demonstração do conhecimento necessário dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Ou seja, é nessa competência que o seu corretor avalia se você usa os conectivos que vão fazer a ligação entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro. Lembrando que cada parágrafo, pessoal, ele precisa ter uma ligação com o parágrafo anterior, embora cada parágrafo apresente uma ideia nova, uma informação nova sobre o tema. Mas nós estamos falando de um mesmo texto. Então, os parágrafos eles têm que ter ligação, tem que ter harmonia. E nós fazemos isso com o uso dos conectivos. Tá bom?
Então, para garantir os 200 pontos nesse critério, você precisa articular bem as partes do texto e apresentar um repertório diversificado de conectivos. Primeiro erro que muitos candidatos cometem: escrever a sequência de palavras ou frases, né, que são os períodos, sem articulação, ou seja, sem aquela ligação. É como se as frases fossem totalmente soltas, desconexas na hora de escrever a redação. Ou então, não dividir o texto em parágrafos. Ou ainda, utilizar conectivos que não estabeleçam relação de lógica entre os dois trechos do texto, entre aquela frase que você disse anteriormente e aquela frase que você vai dizer depois. Tem que ter uma ponte. O que são os conectivos? São as conjunções, são aquelas expressões que ligam uma frase à outra. No entanto, assim sendo, mas, ademais, tá? São aquelas palavrinhas que dão a ideia de ligação, não é? Que é o que nós chamamos de coesão entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro, tá certo? Na competência 5, vai ser avaliada aí a chamada proposta de intervenção. Como a gente sempre está tratando de um problema relacionado aí ao meio ambiente, à educação, à saúde, ao transporte, tá? A gente quer uma solução para este problema. Então, a competência 5 vai avaliar a sua proposta de intervenção, ou seja, é hora de tentar solucionar aquela problemática apresentada no texto. Lembrando que a conclusão, pessoal, ela é escrita apenas em um parágrafo. É o último parágrafo do texto, tá bom? Então, fechar esse último critério de avaliação não é tão simples, mas é totalmente possível. É preciso responder as 4 perguntas, além de detalhar, de fazer aquele detalhamento. Então, quais são as perguntas? Quem, o que, como e para quê? O quem, pessoal, é o agente. Quem vai solucionar o problema? É o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde, é o governo federal, é o governo estadual, são as escolas, é a família, tá? São eles quem vão aí proporcionar a solução do problema. O que é a ação? O que vai ser feito? Tá? As escolas, por exemplo, quando você usa a escola como agente, as escolas devem ministrar mensalmente palestras sobre o tema, sobre o assunto. Então, você está dizendo o que as escolas vão fazer, por exemplo. Tá? Como? Então, é o meio, é o modo como essas palestras vão ser feitas. Por meio aí da participação de profissionais, de psicólogos, de nutricionistas, enfim, dependendo do tema, tá? Então, é o meio como isso vai acontecer. E o para quê é a finalidade, tá bom? Qual é o objetivo desse problema ser resolvido? Sem falar no detalhamento. O detalhamento é aquela informação a mais que você apresenta na sua conclusão. Você escolhe um desses elementos, o quem, o que, o como e o para quê, e apresenta uma informação a mais. Por exemplo, eu quero detalhar o meu agente. Eu vou apresentar uma informação a mais sobre o meu agente. Então, eu digo assim: portanto, medidas precisam ser criadas para solucionar o problema. Assim, cabe ao Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável por solucionar os problemas de aprendizagem no Brasil. Então, essa minha frase, ó, órgão responsável por solucionar os problemas de aprendizagem no Brasil, é o meu detalhamento. É uma informação a mais que eu apresentei sobre o meu agente, tá? Sobre o Ministério da Educação. Então, essa informação adicional, extra, que você apresenta na conclusão, em um desses elementos, quem, o que, como e para quê, é o detalhamento da sua redação. Em outra aula,
nós vamos ver exemplos de como detalhar cada um desses critérios. O agente, a ação, o meio ou modo e a finalidade. Tá bom? O senhor Então, teria como disponibilizar esse slide lá num grupo da sim, gente, eu por coloco favor? quando acabar a aula. Obrigada. Então, os Obrigada. erros que podem te impedir de fechar essa competência 5 são esquecer uma dessas regras, um desses questionamentos, tá? Não apresentar, por exemplo, o agente, ou não apresentar a ação, não apresentar o meio modo, ou não apresentar a finalidade, faz com que sua nota ela acabe despencando, caindo. Desrespeitar os direitos humanos, lembrando que os direitos humanos, eles garantem aí o direito à vida, o direito à saúde, né? Então, quando você desrespeita algum desses direitos, você está aí cometendo um erro na competência 5. Ou apresenta uma proposta sem coerência com o tema abordado. Ou seja, quando você cria uma proposta que não tem relação com o que você está escrevendo no texto. Ou ainda apresenta uma proposta muito inviável de acontecer na prática. Aquela proposta que poderia dar certo lá em Marte, lá em Júpiter, menos no planeta Terra, né? Ou quando você cria uma proposta incoerente com o tema, como aqui o exemplo dessa imagem que eu coloquei aqui, ó. Meu amigo pôs na redação que precisavam fazer rampas para os surdos. Então você vê que não tem coerência. Rampas para os surdos não é algo que tenha aí sentido lógico. O outro disse, ó, que falou do Braille na redação, mas Braille é de cego. E o tema da redação era sobre os surdos. Então não tem aí uma relação de lógica, não é? Observem aí que não tem coerência. Então, é na competência 5 que você vai mostrar ao seu corretor o seu papel de cidadão. Por isso, a conclusão da redação do Enem é tão importante. Tá, pessoal? É aquela proposta onde você vai aí mostrar uma possível solução para o problema que está sendo debatido sobre ele no texto. Respeite Tá uma bom? aula, bebê. Respeite uma aula. Pessoal, algum questionamento? Nós temos ainda alguns minutinhos para poder encerrar a aula. Algum questionamento, alguma dúvida? No introdução a gente precisa colocar quantas linhas no mínimo? Oi? Em uma introdução da redação a gente precisa colocar quantas linhas no mínimo? Eu não estou conseguindo ouvir, tá bem baixinha a voz. No introdução de redação a gente precisa colocar quantas linhas no mínimo? Na introdução, quantas linhas? Entre Isso. 6 e 7, tá? 7 é o máximo na introdução. A gente pode começar com tipo um dado estatístico, né? Pode. Um dado Passando informação. estatístico, a citação de um filme, de um livro, tá? Uma alusão histórica. Qualquer um desses elementos aí você pode usar na sua introdução. Entendi. Certo? Lembrando, pessoal, que a estrutura básica da redação é aquela escrita em 4 parágrafos. Se vocês analisarem as redações de alunos que tiraram nota 1000, vocês vão observar que eles não escrevem mais do que 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o D1, que é o desenvolvimento 1, onde vai ser abordada a tese 1. Outro parágrafo para o desenvolvimento 2, onde vai ser abordada a tese 2. E o último parágrafo para a conclusão. 4 parágrafos apenas. Não mais do que isso. Tá? Lembrando que os maiores parágrafos são os parágrafos de desenvolvimento. A introdução e a conclusão são os menores. Os 2 parágrafos do meio, que são os desenvolvimentos, são os maiores. Que é onde você vai apresentar aí a sua argumentação. Os de desenvolvimento, eu posso colocar quantas linhas? Aí vai variar. Por exemplo, se na tese 1 você tem mais informações, mais argumentação para falar sobre a tese 1,
o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser bem maior. Então, por exemplo, 8 linhas, tá? Se o seu parágrafo de desenvolvimento 2, ele vai apresentar mais informações do que o primeiro, então ele vai ser bem maior do que o primeiro. Vai variar muito aí do tamanho das argumentações, da quantidade de argumentação de informações que você tem para apresentar. Eu não gosto muito, pessoal, dessa ideia de tem que ser tantas linhas para o primeiro parágrafo, tantas linhas para o segundo. A gente dá uma média, tá? A gente dá uma média, mas vai variar muito de argumentação para argumentação. Então, não existe uma fórmula pronta. Existe uma média para você não se perder, nem escrever demais e fazer um parágrafo muito grande, nem escrever de menos e fazer um parágrafo muito pequeno, tá? Lembrando que A regra básica meta é 30 linhas, né? A meta regra é 30 básica linhas. é: Então, os menores parágrafos são introdução e conclusão. Os maiores desenvolvimentos. O mínimo 20 linhas, o máximo 30. Não pode passar de 30. Se você escrever 30 e meia, aquela meia que você escreveu, aquela palavrinha da meia linha, não vai ser contada. Então, o máximo é 30. E o mínimo 20. Ok? Um texto ele é considerado insuficiente quando você escreve menos de 7 linhas na sua redação do Enem. Se você escrever menos de 7 linhas, a sua nota ela é zerada. Se você escrever mais de 7, o mínimo é 20, mas você escreveu 10, ele vai tentar aproveitar o que você escreveu nas 10 linhas. O que é impossível de você tirar uma nota boa escrevendo em 10 linhas. Mas também você não vai ser desclassificado. Quando é que o candidato é desclassificado em relação à quantidade de linhas? Quando ele escreve menos de 7. Tá bom? Mais alguma dúvida? 2 minutinhos. Não, era só isso mesmo. professor, tipo, a meta é 30. Então, eu tendo essa meta, eu posso fazer quantas linhas possíveis de um desenvolvimento 1 e 2, né? Isso. Desde que você não Ok. ultrapasse as 30, você tem aí bastante espaço nos desenvolvimentos para apresentar a sua argumentação. Pessoal, eu vou encerrar a aula antes que feche tudo aqui, antes que acabe o tempo, tá bom? Eu vou deixar os slides lá no grupo. Qualquer dúvida, vocês falem lá. Tá certo? Até a próxima semana. Um abraço e obrigado pela participação. Tchau, tchau.